Agora sim. Então, a partir das interações humanas, a sociedade, por meio da criação da cultura, definiu valores que deveriam ser protegidos. Para que isso ocorresse, criou normas, e para aqueles que descumprem as normas, criaram-se sanções. Então, esse era aquele esquema que está lá no slide, do fato, valor, norma, sanção, né? Então, o fato humano, né? Nós percebemos um fato humano, ele pode ser lá uma questão de sobrevivência, né? Natural. Você, como ser humano, o mecanismo do nosso organismo, do nosso corpo é sobrevivência. Então, a gente tem, por exemplo, a vida como um valor que a gente quer proteger, né? Mesmo que nosso corpo ele se protege praticamente, né, de maneira automática, né? Se alguém te joga uma pedra, automaticamente seu corpo, né, se vira ou tenta bloquear com o braço, fecha o olho, né, para proteger os olhos. Então, advém da natureza um desses valores. E alguns outros valores advêm diretamente da cultura mesmo, né? Como, por exemplo, a honra, né? Dignidade da pessoa humana, por exemplo, advém aí de uma criação cultural. E para proteger esses valores, para, né, forçar, vamos colocar um termo bem incisivo, né, para forçar a sociedade a respeitar esses valores, foram criadas as normas. E aí, para quem não respeita as normas, nós criamos novas normas, tá? Com o fim de ou punir quem não cumpriu a norma, tá? Então fica essa noção de prevenção geral, que você fala assim, olha, se você não cumprir a norma, você vai sofrer uma multa, você vai sofrer uma pena de prisão. Ou um incentivo, né, que seria a sanção também, mas sanção positiva. Então eu incentivo você a cumprir a norma. Falo, olha, se você pagar o tributo até a data X, te dou um desconto, né? Você paga menos, então vai lá, se adiante, né? Contribua aí com o leão. Muito bem. Então a alternativa A estava correta, né? A assertiva toda correta. Muito bem. Vamos navegar pelas outras aí, que ajuda também o pessoal que não estava no começo do semestre a ter uma noção aqui da matéria. Sanções são apenas punições aos que desrespeitam as normas, não existindo qualquer tipo de sanção positiva. Errado, né? Claro que existe sanção positiva, acabei de falar. Sanções podem ser punições para que se cumpram as normas, uma tentativa de fazer o ser humano cumprir a norma, ou pode ser uma sanção positiva também, né, que seria um incentivo. Então existem sim sanções positivas, incorreta essa assertiva B. C. O direito brasileiro, positivista como é, não possui um número elevado de normas escritas que pretendem regulamentar a sociedade. É o contrário, né? O direito positivista é aquele que realmente possui uma quantidade grande de normas escritas. A tentativa aqui do direito positivo, né, é ser um direito imposto pelo Estado, que prevê, na maioria das situações humanas, dos fatos humanos, por escrito, né? Então eu dei o exemplo lá do pé, da macieira que fica na casa do seu vizinho, e aí cresce para dentro do seu terreno. Vejam, até isso nosso Código Civil regulamenta, lá vai te dizer de quem que é a maçã nesse caso, e se a maçã cai dentro do seu terreno, de quem que é a maçã, né? Não fala especificamente maçã, vai falar em fruto, obviamente, não precisa ser tão, né, específico assim, mas a tentativa é essa, né, prever todas as condutas humanas por escrito, tá? Então aqui a assertiva estava incorreta, porque possui sim um número elevado de normas escritas. Muito bem. Por último, D. Usos, costumes e princípios de direito não são normas, né? Mas os costumes, com certeza, são normas, né? Se alguém lembra lá da aula, falava em cortar o macarrão na Itália, né? É uma regra, às vezes até velada, não está escrito em uma placa em lugar nenhum, mas não é bem visto, né? É uma norma advinda do costume. Tá? Usos e costumes quase se confundem, tá? Então, o uso é aquilo que é usual, aquilo que é comum, aquilo que é costumeiro. Então, meio que segue a mesma linha. São normas também, as normas advêm disso também. E princípios de direito, obviamente, né, que são normas, devem ser seguidas lá, né? Lembra lá do princípio da publicidade no direito público, né? Então, todo ato público, ele, em regra, né, via de regra, é público, é norma, né, tem que ser seguido. Muito bem, então, é errada aqui essa assertiva, porque tudo isso aqui é norma. Muito bem. Então, a correta era A, da 1.
2, marque a alternativa incorreta. A assertiva A. Uma das características das normas é a violabilidade, pois toda norma pode, e não deve, ser desrespeitada, mas haverão consequências. Correta essa assertiva, lembrar lá das características das normas, a violabilidade é uma delas, né, e que diz lá que a norma ética jurídica, essa norma que nós criamos para tentar forçar a sociedade a cumprir com os valores dela, são violáveis, né? O Código Penal diz lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Beleza. Né? Se você pegar uma arma, mirar em alguém e for matar essa pessoa, o código não cria um braço, segura tua mão, né? E impede você de cometer o crime. Então, a norma ela é violável. Vejam, ela pode ser violada, mas não deve. Então, não esqueçam disso, né? Na aula de direito, vocês aprendem que as regras devem ser seguidas, né, respeitadas. Mas haverão consequências, sim, né? Sempre haverão consequências para o desrespeito da norma, ou pelo menos esperamos que haja. Né? Muitas vezes a gente viu também lá, até no trabalho tem uma pergunta, né, falando assim, olha, não é nenhuma pergunta, né, é um pedido que eu faço. Achem uma norma lá, ou podem até inventar uma norma que não exista uma sanção, ou que se existe uma sanção, ela não é aplicada. Então, por exemplo, lá em Curitiba é proibido jogar lixo na rua, mas cadê a sanção? Né? Não tem eficácia a norma, não tem a polícia do lixo, né, para ficar fiscalizando quem joga lixo na rua ou não. Então a norma existe, mas ela não tem uma eficácia. Mas a consequência está prevista, isso que é importante no direito positivo. Muito bem. B. Direito, então tá, né? Correta essa assertiva. B. O direito brasileiro é positivado, ou seja, possui normas escritas, elaboradas por autoridades estatais. Quase, né, faz um contraponto ali com a questão 1, se você se ligou do que era. Direito positivo, você conseguiria eliminar já essas duas assertivas lá, tanto da primeira questão como da segunda. Sim, o direito brasileiro é positivado, possui normas escritas, e são elaboradas por autoridades, postas e impostas por uma autoridade estatal. O Poder Legislativo cria normas, o Poder Executivo cria normas, o Poder Judiciário também cria normas. Tá? Muito bem. Então, a assertiva correta. C. Dentre os tipos de norma, temos a lei, os costumes e as vontades pessoais de cada um. Vejo, né? Graças a Deus, não. Né? Porque se fosse assim, a gente estava ferrado. Né? Cada um ia colocar lá a sua lei pessoal, ia fazer justiça com as próprias mãos e, né, ficaríamos a Deus dará. Então, com certeza aqui, né, acredito que a maioria dos alunos não errou essa questão. Né? Vontade pessoal de cada um. Não pode ser norma, deve advir dos costumes, né? Tem que respeitar valores que a sociedade aceita. Não existe direito sem sociedade. Então, o sentido que nós temos que dar para isso é algo que proteja a sociedade, que tem um senso de justiça por detrás disso. Tá? Então, a assertiva incorreta era C. Última, D. Norma é gênero, da qual lei é espécie, ou seja, toda lei é norma, mas nem toda norma é lei. Eu falei em aula, né? Vai cair na prova essa frase. Presta atenção. Né? Então tá certo. Toda lei é norma, mas nem toda norma é lei. Lembrar que nós temos diversos tipos de normas, né? Aquelas que eu já dei os exemplos lá, do costume, macarrão na Itália, furar a comida com palitinho lá no Japão também é uma norma, né? Veja, sempre que eu uso eu acho que eu inventei esses exemplos aí num dia que eu estava com fome, né? Porque é sempre sobre comida. De qualquer maneira, também temos normas religiosas, né? 10 mandamentos. Alguns, eles foram abarcados pela nossa legislação. Não matarás. Tá lá o crime de homicídio. Mas, né, algumas outras não. São normas, mas não são leis. Né? Por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Não é lei, mas é norma. Tá? Então, toda lei é norma, mas nem toda norma é lei. Frase que vocês não vão esquecer mais até vocês se formarem. Muito bem. Então, a assertiva correta aqui, C. Vamos para 3. 3. Para definir a hierarquia das normas, Hans Kelsen desenvolveu uma pirâmide que demonstra tal hierarquia. Assinale a alternativa que demonstra a hierarquia das normas no Brasil. Muito bem. Essa daqui, pessoal, né, era só abrir o slide lá e comparar com o que estava escrito lá. Essa aqui não podia errar.
Primeiro, né? Quem que vem primeiro? Qual é a lei maior? A Constituição Federal. Ela sempre está acima das outras normas. Qualquer norma abaixo da Constituição que traga algum texto contrário à Constituição, seja lei federal, lei estadual, lei municipal, decreto, portaria, medida provisória, não interessa. Qualquer uma delas, se for contrária à Constituição, é inválida, está abaixo na hierarquia. Então, para responder a questão aqui, não começa com Constituição Federal, tá errado. Então já eliminava a B e a D aqui. Né? Depois disso, né, lembra que eu falei lá das leis complementares? Tá? As leis complementares são aquelas leis que complementam o texto da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela é ampla, né? Ela é genérica. Ela fala lá, são direitos e garantias fundamentais do cidadão, do estrangeiro que reside no Brasil, etc. Direito à saúde. Tá? Como? Né? Que jeito? Como é que funciona isso? Depende de uma lei complementar para dizer para a gente lá como que o Brasil vai fornecer saúde, né, para a sua população. Então, nesse sentido, né, a lei complementar, logo em seguida da Constituição Federal, vem em segundo lugar. Vejam que a outra assertiva A, a segunda norma que está aqui na lista é portaria. Né? A portaria ela é uma normativa, uma norma criada por algum responsável em alguma entidade da administração pública, seja da administração pública direta ou indireta. Né? Então, por exemplo, o diretor do PROCON quer estipular como vai ser feito o atendimento lá nas unidades do PROCON. Se é por fila, se é por ordem de chegada, nesse caso, né, fila, ordem de chegada, ou se é por senha, né, se vai, até que horas vai funcionar a repartição, etc. Não está na lei, ele vai ter que produzir uma portaria para discriminar essas regras. Tá? Então, vejam, como é uma norma que é criada, né, vamos dizer assim, autoritariamente por uma pessoa sozinha, né, um diretor, por exemplo, um juiz de direito, né, lá na sua vara judicial, ele cria uma portaria determinando algumas regras, tá? Porque a lei não faz previsões. Essa norma ela não pode ter força, né, ela não pode ser muito forte. Né? Já pensaram se a portaria estivesse aqui em segundo lugar? Desde que respeita a Constituição, pode fazer portaria. Meu Deus, né? Ia ter, sei lá, o funcionário da delegacia lá, o agente da Polícia Civil ia criar imposto, alguma coisa nesse sentido. Então, não faria sentido. Tá? Então, a alternativa A já estava incorreta, porque a portaria em segundo lugar. Tá? Então, a alternativa certa era C. Constituição Federal, leis complementares, depois leis ordinárias. Pessoal, se vocês forem pesquisar, tá? Eu recebi isso por e-mail, se pesquisarem na jurisprudência, tá? Dentro lá do âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem uma discussão, tá? Que não é pacífica, não é matéria pacífica, mas que deixa leis complementares e leis ordinárias meio que no mesmo pé de igualdade, dependendo da matéria que elas discutem. Tá? Então, às vezes, uma lei ordinária tem força de lei complementar, mas isso é uma matéria muito mais, vamos dizer, pormenorizada, técnica, avançada, do que a gente precisa saber aqui. Isso seria para uma discussão jurídica dentro de um processo aí muito além do que nós precisamos aí para o nosso dia a dia. Tá? Então, por isso que eu não adentrei nesses pormenores da discussão da hierarquia das normas. Tá? Essa aqui é a divisão clássica. Então, leis complementares, leis ordinárias, depois decretos. Tá? Vejam, medidas provisórias também vêm aqui nessa mesma força. Tá? E resoluções e portarias. Tá? Então, a alternativa certa era C. Muito bem. Espero que ninguém tenha errado essa. 4. Né? E se errou também não precisa se pronunciar. Luiz, pode perguntar. Não sei se ergueu a mão para perguntar ou se foi sem querer. Professor, o senhor não está gravando a aula, só para avisar. Oi? Para avisar que o senhor não está gravando a aula. Para mim aqui tá dizendo que tá gravando. Ixi. Eu sei que segunda-feira eu tive problema, que o Teams não funcionou para ninguém e ele não estava gravando a aula de ninguém. Aqui tá aparecendo que tá gravando também. Tá? Então tá. Beleza. Então sou eu, então. Beleza. Mas obrigado, Luiz. Sempre bom. Vai que não tivesse, né? Bom saber. Muito bem. Então, próxima questão. 4. Assinale a alternativa correta.
Assertiva A. Direito privado é a área do direito que se preocupa com as interações entre o Estado e o particular. Não. O Estado está interessado com a população em geral. Logo, com o público, com o direito público. A interação do direito privado é entre o interesse, privado são entre particulares. O Estado não tem nada a ver, ele nem quer saber da sua vida. Lembra que eu dei o exemplo lá que se você quiser vender o seu veículo a R$1, essa compra e venda, o Estado não está nem aí, faz o que você quiser. Tá? Claro, lá na parte tributária, que daí é ramo do direito público, pode ter uma repercussão essa compra e venda aí. Tá? Mas, fora isso, o Estado não vai se meter na sua vida. Então, nunca direito privado. Falou intervenção do Estado, direito público. B. Direito constitucional é ramo de direito privado, pois não envolve interesse público. O contrário também. Direito constitucional é ramo de direito público. A Constituição Federal está aí para estruturar todo o nosso país. Tá? A forma política que nós adotamos, de eleição, da República Federativa Democrática de Direito Brasileiro, como funcionam direitos e garantias fundamentais do cidadão, direitos sociais que envolvem lá o direito do trabalho, as finanças públicas, então o direito tributário, grande parte dele está previsto na Constituição Federal. Então, obviamente, a Constituição tem o interesse público por detrás da sua competência. Então, o direito constitucional, ramo de direito público, e obviamente envolve interesse público. Então, errado essa assertiva. C. Podemos dizer que no ramo do direito público, há intervenção direta do Estado na vida do particular. Verdade. Que o Estado, ele intervém diretamente na sua vida. Lá no direito eleitoral, ele vai querer saber se você está em dia, ele vai te cobrar multa se você não votar. Para alguns concursos públicos querem saber se está em dia com as suas obrigações eleitorais. No direito tributário, pode ficar tranquilo que ele vai te cobrar o tributo. Então, vejam, todos os ramos de direito público, o Estado, ou ele está se autorregulando, ou ele está interagindo com outros estados, ou ele está intervindo na sua vida. Tá? Então, há intervenção direta do Estado na sua vida. Então, correta a C. E a D. No direito brasileiro, o interesse público jamais prevalece sobre o interesse privado. Lembrem dessa aqui que eu falei lá, que o interesse público vai sempre prevalecer. Se o Estado quiser passar a linha verde bem no meio da sua casa, ele vai passar, vai te desapropriar e vai construir lá. Tá? Você pode reclamar disso? Claro, você tem direito à ampla defesa. Não esqueçam disso. Você pode ir lá discutir numa ação judicial por que passar a linha verde na sua casa não atende o interesse público tanto quanto passar a rua na casa do vizinho, porque é melhor, porque você contrata um arquiteto particular para demonstrar por laudos periciais que pode fazer, você tem essa liberdade, mas não afasta que o interesse público prevalece sobre o privado. Então, no fim das contas, a rua vai passar de uma maneira ou outra por lá, porque atende ao interesse do público em geral, da população em geral. Então, nunca interesse público sobre o privado, sempre o contrário. Muito bem. 5. Princípios de direito privado. Tinha listinha lá no slide, abri lá, dizia, são esses de privado, são esses de público. Aí diz lá. São princípios de direito privado: autonomia, boa-fé, ok, estrita legalidade, já está errado, e motivação das decisões. Não, pessoal, falso. Por quê? Começar a estrita legalidade é o exato oposto de autonomia. No direito público, qualquer ramo aí do direito público trabalha com uma ideia de legalidade. O Estado, na sua atuação, só pode atuar quando há legislação que permita ele atuar. Você tem que ter uma lei para autorizar o Estado a fazer qualquer coisa. Já o particular, no direito privado, não. A autonomia diz para nós que você é livre para fazer o que você bem entender, desde que não haja uma lei que proíba, e que o que você está fazendo atenda à função social daquilo que você faz. Então, vai comprar um terreno? Vai. Comprei. Qual é a finalidade desse terreno? Poxa, vou
deixar ele largado lá. É só investimento para o futuro. Né? Você deixa lá um terreno baldio no meio do município, numa zona residencial. Está atendendo a função social do imóvel? Não está. Então, você vai ser cobrado lá, eventualmente, uma taxa, uma multa, inclusive, né, para cumprir com a função social do imóvel. Deu exemplo lá sobre, né, o aparecimento de diversos estacionamentos aí em Curitiba, por exemplo, né, a partir de 2002, porque o Código Civil passou a prever de maneira expressa a função social. Tá? Então, autonomia e boa-fé são de direito privado, estrita legalidade e motivação das decisões são princípios de direito público. Tá? Lembrar lá que motivação não é dar força para o Estado, falar para ele, vai Estado, você consegue, não é essa motivação, né? É dar motivo para as suas decisões. Então, o Estado ele sempre tem que ter um motivo para agir. Pensa lá, o município de Curitiba precisa comprar veículo. Ele tem que dizer por quê, na hora que ele for declarar essa necessidade. É por, sei lá, para a defesa civil que está faltando, ou para a viatura que está faltando, sei lá, da guarda municipal, não sei. Tem que dar o motivo, não pode sair agindo sem uma real motivação, uma justa motivação. Muito bem. 6. O princípio da publicidade exige que a atuação da administração pública seja sempre publicada. Olha aqui a dica, né? Vai fazer prova, pessoal, vai fazer concurso público, vocês estão começando a graduação, vão se acostumando. Aparecem essas palavras tipo sempre, nunca, jamais, qualquer, né? Vejam aqui, não cabendo qualquer exceção. Então, seja sempre publicada nos diários oficiais, não cabendo qualquer exceção. Né? Quando tem esses superlativos exagerados, você tem que acender um alerta aí na tua cabeça. Né? E você vai... aqui na prova online não dá para fazer isso, mas na prova física lá que você estiver fazendo, você sublinha essas palavras aqui. Né? Sempre, qualquer exceção. Vejam, até que no direito, né, que vocês não precisavam nem ter aula comigo para saber que tem aquela frase. Curso de direito. Você estuda 5 anos para descobrir que tudo depende, né? Que tudo tem exceção. Então, vejo, eu colocar aqui na prova que tem que ser sempre publicado e não cabe nenhuma exceção, apontava muito para o falso. Tá? Claro, pode ser uma pegadinha, pode, mas aqui né, eu não ia fazer isso com vocês. Então, é óbvio que existem exceções. Né? Então, nem tudo é público. Tá? Então, ramos do direito público devem ter sempre lá, em via de regra, a sua atuação publicada nos diários oficiais. Muito bem. Então, direito processual, né? Ação, tá? Uma ação penal de homicídio, por exemplo. É pública ou é secreta? É pública. Tá? A via de regra é pública. A lei vai definir alguns casos em que as ações, por exemplo, ações judiciais são sigilosas, né? Correm em segredo de justiça, por exemplo, quando envolve interesse do menor. Né? Se tiver menor lá no processo, é segredo de justiça. Se for, por exemplo, né, algo que diga respeito ao patrimônio de um casal, então, divórcio, ação de divórcio, segredo de justiça. A lei ainda libera para o juiz, né, fala assim, olha, né, em casos que for prudente o segredo de justiça, o juiz decretará o sigilo, mas direito público, motivação das decisões, tá? Principalmente no Poder Judiciário. Tem que dar motivo lá. Então, o que acontece? Né? Nós temos o sigilo fiscal, por exemplo. Então, as suas informações de declaração de imposto de renda ou com relação a qualquer tributo que você recolhe são sigilosas. Se num processo eu preciso dessas informações, o processo todo pode ser público, mas essas informações que vão constar no processo, o juiz pode ou no caso deve, né, decretar lá o segredo de justiça dessas informações. Tá? Então, não é absoluto isso. Né? Pensem aí, eu sempre falo também, na Guarda Nacional, né? Ou emitir lá uma estratégia, alguma coisa com relação à defesa nacional. Você não quer isso publicado, entregar para os seus inimigos esse tipo de informação. Então, nem tudo que o Estado faz é publicado. Mas, não sendo, né, porque a regra é publicar, mas né, se não for publicado, tem que ter motivação. Tá? O princípio da motivação ainda se aplica. Muito bem. Última questão, 7. Sobre os ramos do direito, assinale a correta.
Assertiva A. Direito civil é o principal ramo do direito público, servindo para regulamentar a vida dos particulares em seus interesses. Está tudo correto, menos isso aqui, público. Né? Direito civil é o principal ramo do direito privado. Dentro do direito civil que nós discutimos lá, né? Dentro, você abre o Código Civil que você tem lá regulamentação da vida de casal, né? Que é direito de família, que vai reger lá também sucessões, né? Herança, testamento, essas coisas. Também contratos, né? Entre particulares lá. Então, sempre direito civil vai reger interesses particulares, está certo isso aqui, né? Regulamenta a vida dos particulares, mas não é ramo de direito público, é ramo de direito privado. Então, incorreta A. Perdão, só para eu tomar uma água aqui. Direito empresarial. B. Regulamenta o direito de empresa. Uau, né? Correto. Portanto, tem caráter público. Ixi, errado. Obedecendo ao princípio da legalidade. Não, né? O direito empresarial, ele tem caráter privado. Pensa, o empresário, ele quer dinheiro, ele quer lucro. Se ele não quer lucro, ele abre uma fundação, uma ONG, né? Vai lá atuar em prol de um bem maior, mas o empresário, via de regra, o que ele quer é ganhar dinheiro. Não tem nada de errado com isso a propósito. Tá? Então é claro que aqui são os interesses privados. Então o direito empresarial é ramo do direito privado. Agora, não quer dizer que não tenha consequências públicas, né? Geração de empregos, o alavancar aí da economia, da sociedade, né? Faz com que o mercado se movimente. Então, tem repercussões positivas no âmbito público também, mas não tem caráter público. O caráter é de direito privado. Tá? Lembrem lá que direito privado, a gente fala, acende o cifrão no olho, né? Sempre falando de grana. Muito bem, então, incorreta a B. C. O direito constitucional é um ramo de estudo da Constituição Federal, tá certo? É mesmo? Né? Que prevê os principais direitos e garantias do cidadão. Portanto, é um ramo de direito privado. Não, né? É ramo de direito público. Obviamente é ramo de direito público. Já expliquei ali em cima. A gente já viu, tem uma questão ali que lembra bem isso. Né? Interesses públicos da Constituição Federal. Muito bem. Então, essa aqui não precisa nem falar mais. E a D, por último, né? Que é a correta. O direito tributário rege a instituição, fiscalização e cobrança de tributos, sendo um grande exemplo do ramo de direito público, verdade. Né? O direito tributário está aí para isso, né? Para instituir, criar, fiscalizar, né? E cobrar os tributos. O Estado aí no papel de sujeito ativo, realizando o seu interesse aí nas suas finanças, né? Fazendo a arrecadação dos fundos para o erário. Olha lá, a palavra para vocês aprenderem e falarem aí no almoção de domingo com a família, para dizer, né, que está na graduação, aprender uma palavra nova, bonita, né, erário. O erário é o cofre público, né? Então, quando a gente fala, o erário está muito bem, né? Os cofres públicos estão bem, onde está guardado o dinheiro público, está indo bem. Você vai falar, não, vai quebrar o erário, né? Vai quebrar os cofres públicos. Muito bem. Então já foram duas palavras bonitas que vocês aprenderam, não sei se vocês já falaram aí com quem vocês convivem, com a família de vocês, né? Lembra lá do erário agora, que é o cofre público, e o ergástulo, né? Que é o presídio. Você não vai falar, nossa, ele foi conduzido pela polícia militar até o ergástulo público. Olha só como enriquece o discurso. Mentira, né? Não preciso usar isso. Muito bem, pessoal. Dúvidas aí acerca da prova? Incorreram naquela velha, né? Depois que o professor está corrigindo, fala, meu Deus, é mesmo. Ô, professor, Diga. você consegue passar de novo ali no questão 6? 6. Perdi. O princípio da publicidade exige que a atuação da administração pública seja sempre publicada nos diários oficiais, não cabendo qualquer exceção. É falso, porque ela não precisa sempre ser publicada. Há exceções, né? Então, lá no direito de família, por exemplo, você tem diversas questões que
exigem que haja segredo de justiça, né? Quando envolve o direito do menor, por exemplo, né? Ninguém vai ficar sabendo, ninguém precisa ficar sabendo. O Estado, mesmo dando uma decisão num processo desse, por exemplo, né? Falando de processo aqui, essas decisões elas ficam ocultas da população. Né? O interesse do menor é resguardado, é protegido. Ou, né, questões de segurança nacional, que também deu exemplo. A gente não quer que nenhum outro país, nenhum outro Estado fique sabendo quais são os mecanismos de defesa aí do Brasil, por exemplo. Então, você não vai publicar isso em diários, né? Tem exceções, por isso é falsa alternativa. Mas é um princípio de direito público. Tá? Em via de regra, é pública a informação, mas existem exceções. Beleza? Beleza, valeu. Ok, então voltemos para a responsabilidade civil que nós estávamos analisando. Cadê o slide? Não é essa aqui. Eu fechei da aula da manhã, deixa eu abrir de volta aqui. Beleza, responsabilidade civil. Então, uma rápida recapitulação, né, da aula passada, antes da prova. Responsabilidade civil, ramo do direito civil. Então, nós estamos falando aqui de direito privado, que tutela a reparação de danos. Então, a ideia aqui na responsabilidade, quando eu quero responsabilizar alguém civilmente, é que eu quero que essa pessoa repare um dano que ela causou. Esse dano pode ser patrimonial ou extrapatrimonial, já falei na aula passada, né? Exemplo aí, patrimônio, nós temos bens móveis, bens imóveis, bens semoventes. Em exemplos, né? Bem imóvel, casa, bem imóvel, bem móvel, carro, né? Bem semovente, o gado, né? Os animais, tá? Eles se movem sozinhos, semoventes. Também extrapatrimoniais, então aquilo que não tem forma, você não consegue pegar, não é palpável, não é material. Tá? Então, por exemplo, né, o direito à propriedade intelectual, né? Então, direito autoral, por exemplo, né? Ou sobre marcas e patentes, né? Tudo dentro da propriedade intelectual também é protegido. Tá? Sempre causado por conduta humana. Nós já vamos voltar a falar lá sobre conduta humana. Tá? Vejam que o objetivo da responsabilização é voltar as coisas ao estado em que elas estavam antes do dano ter ocorrido. Tá? Então a gente fala o retorno do status ao status quo ante. Quero que as coisas voltem como elas estavam. Bateu no meu carro? Vai ter que reparar o dano. Quanto do dano tem que reparar? Tudo até ficar igualzinho estava antes do acidente. Tá? Muito bem. Então, fácil de visualizar. A gente vai ver que tem um problema, né, lá no dano moral, que a gente não consegue reparar o dano. Né? Você causou um dano moral a alguém, não vai ter um jeito de voltar as coisas ao estado que estavam antes. Não tem máquina do tempo. Né? E uma retratação, por exemplo, né, pedir desculpas, não vai retornar as coisas ao estado em que estavam antes. A ofensa já foi, já aconteceu, né? O dano se perpetrou e acabou, não tem como voltar atrás. Tá? E aí o que a gente faz? A gente compensa esse dano com dinheiro. Essa é a ideia, para conseguir pelo menos amenizar o sofrimento da vítima. Muito bem. Aí eu trouxe aqui uma breve definição, né, da responsabilidade civil. O Silvio de Salvo Venosa é um doutrinador de direito civil lá na faculdade. Quando vocês visitarem a biblioteca, vocês vão ver, tem um monte de livrinho meio verde barra azul, né, dele. Tá? São vários livros e tem um deles, se não me engano, volume 3 ou 4, que é especificamente sobre responsabilidade civil, o livro inteiro. Aí a maioria dos doutrinadores, né, os escritores do direito, eles têm um livro à parte para explicar a responsabilidade civil.
nós vamos ver isso em 2 aulas, tá? E dá tranquilo. O que ele diz lá? Em princípio, toda atividade que acarreta em prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. Veja até que, né, aqui até para ele diz lá, em princípio. Por quê? Porque a gente aprende que depende, né? Vamos ter que analisar a conduta, analisar o que ocorreu para saber se tem o dever de reparar o dano ou não, tá? Muito bem, aqui tem uma noção de responsabilidade, tá? Vou deixar aqui no slide. Não vamos fazer a leitura, deixa para vocês estudarem lá. E onde que está previsto isso, né? Então, direito brasileiro, direito positivo, logo, né, a lei vai prever para a gente lá o que é responsabilidade civil, como é que funciona. Então, vamos abrir aqui o Código Civil, vamos rolar aqui no site do Planalto até o artigo 927, né, o nosso Código Civil atual de 2002, ele tem 2.046 artigos, né? Vejam que para reger a vida civil, tudo que a gente faz, né, ou deixa de fazer no dia a dia, não ia ser pouca previsão por escrito, né? Então o Código Civil ele é bem grande mesmo, fora a legislação esparsa, né? Aquela que não está inclusa no Código Civil. Por exemplo, lei de falência. A lei de falência, apesar de ter direito empresarial no Código Civil, existe uma lei específica, né, para falar de falência e recuperação judicial. Tá? Então, realmente, essa é a ideia do direito positivo. Né? Muito texto para tentar ao máximo alcançar uma segurança jurídica. Você saber que aquilo que você está fazendo é certo ou errado, se pode ou não pode. Tá? Muito bem. O que diz o artigo 927? Aquele que, por ato ilícito, e aí o próprio artigo já coloca ali para você, se você não sabe o que é ato ilícito, ele aponta para você onde está previsto o ato ilícito, né? Que são os artigos 186 e 187 do Código Civil. Então, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Veja, bem genérico. Causou dano? Repara. É isso. Né? Machucou alguém? Paga o tratamento. Bateu no carro de alguém? Paga o conserto. Retorna as coisas ao estado em que estavam antes. Muito bem. Mas isso, né, quando você causa dano, deve ser por ato ilícito. Mas o que é ato ilícito? Vamos ver o que o código diz para a gente lá no artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então vejam, né? Ação ou omissão voluntária, conduta humana, né? A gente já vai chegar ali, ó. Vou falar sobre isso. Né? Negligência ou imprudência, né? Também vamos falar sobre isso, né? As condutas culposas. Violar um direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral. Antigamente existia uma discussão que o dano exclusivamente moral não era indenizável. Tá? Isso acabou com o Código Civil de 2002, ele prevê isso expressamente. É óbvio que pode existir a reparação, no caso, a compensação do dano moral apenas. Tá? Então, se você xingar alguém lá no meio das lojas americanas e todo mundo vê, você humilhar uma pessoa, você terá que indenizar essa pessoa. Muito bem. O artigo 187, tá? Daí diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos, né, explicar isso aqui. Então, se você detém um direito, tá? E ao impor esse direito a outra pessoa, você se excede, você comete ato ilícito. Então, por exemplo, né, você emprestou o dinheiro para alguém, essa pessoa não te pagou. E aí você vai até a casa dela, né, e dispara uma arma de fogo 50 vezes no vidro, na frente, na fachada da casa, em tudo que é lugar. Você tinha um direito, né, de receber aquele valor emprestado, mas você se excedeu. Você excedeu aquele limite imposto. O limite imposto é qual? O limite legal, né? Nesse caso, eu estou até exagerando. 50 tiros é bem notório que seria uma conduta ilícita, tá? Mas a lei ela tenta cercar qualquer conduta que possa configurar em excesso
tá? No exercer do seu direito. Então, também comete ato ilícito quem excede, né, o seu direito, quem abusa do seu direito. Muito bem. Sempre tem pergunta, né, sobre filhos, né? Então quem responde pelos filhos? Está lá no artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Tá? Então aqui, a responsabilidade dos filhos são os pais. Tá? Então os pais respondem pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Tá? Ainda, né, também sobre animal, tá? O dono ou o detentor do animal, tá? Esse é o artigo 936, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Acho que a gente deu uma conversada sobre isso na última aula. Né? Então, cuidar lá, né, com exclusiva culpa da vítima. Né? Então, se a vítima, por exemplo, agride o seu animal, né? Então a gente sabe, tem um animal, ele é super manso, né? Jamais morderia alguém, você inclusive anda sem guia com ele na rua, porque ele é um doce de animal, e chega alguma pessoa e bate no seu animal, e ele vai se defender, um animal, ele tem um instinto de sobrevivência bem apurado. Né? Quando ele se sente acuado, ele ataca. Você vai ter que demonstrar isso. Tá? Provavelmente, na verdade, né, quem vai ter que alegar que não teve culpa vai ser a pessoa que vai te processar. Falar, seu cachorro me mordeu, né, vou te processar. E você vai ter que demonstrar lá, pelos meios de prova, que houve culpa da vítima. Ela jamais morderia se ele não fosse agredido. E aí fica para o processo, né, independente da prova que você vai ter que fazer. Tá? Então, saibam, né, que o dono do animal ele é o responsável pelos danos causados pelo mesmo. Muito bem. Tá? E aí no 931, no 932 aqui, pessoal, tá? É o inciso 1º que fala dos pais pelos filhos, mas tem mais incisos aqui, tá? Que vão falar de outras responsabilidades. Por exemplo, empregador pelos seus empregados, tá? No exercício do trabalho ou em razão do trabalho. Dono de hotel, hospedaria, casa, estabelecimento onde se albergue por dinheiro, tá? Então que seja, né, qualquer lugar, hostel, que seja, mesmo para fim de educação, são responsáveis pelos seus hóspedes, moradores, educandos, os que gratuitamente houverem participado nos produtos de crime até a concorrente quantia. Né? Você teve a participação, não lucrou nada com aquilo, tá? Mas você, né, sei lá, teve uma parte, pegou uma parte, vai ter que ressarcir. Ah, mas eu não sabia, não interessa. Né? Talvez você seja excluído lá da conduta criminal, da responsabilidade criminal, tá? Mas da civil você não vai. Então, você pegou o produto lá de crime, pegou, não vai responder pelo crime, mas vão tentar, tá, te processar por receptação, etc. Mas você vai ter que demonstrar que não cometeu nenhum tipo de crime, mas aqui na responsabilidade civil a gente já vai ver por que você vai ter que reparar esse dano. Tá? Então, no caso, devolver o bem furtado ou arcar com o custo real do bem. Muito bem. Avançando. Então, ato ilícito é uma ação ou omissão voluntária. É um comportamento humano voluntário. Tá? Ele vai se exteriorizar por meio de uma ação, você vai fazer alguma coisa, ou uma omissão, você vai deixar de fazer alguma coisa. E isso produz algumas consequências jurídicas. Vejam que a lei fala em comportamento humano voluntário. Então, ela não fala comportamento humano, ponto. Então, se o comportamento humano for involuntário, não existe conduta humana. Você exclui a conduta humana. E aí falta um elemento da responsabilidade civil, logo não se responsabiliza. Não tenho como arcar com com aquele dano que eu produzi, que eu causei. Então, veja, né? A gente usa um exemplo que é bacana, que é da crise, né, de epilepsia. A pessoa tem uma crise de epilepsia. Nisso, quando ela começa a se contorcer, digamos que ela cai lá no meio de uma rede de mercados e derruba uma gôndola lá, sei lá, cai bem naquela seção de bebidas caras, né? Derruba umas 5 garrafas de 2, 3 mil reais cada uma, ferrou, né? Vai ter que indenizar o mercado. Temos 2 poréns aqui. Primeiro,
O comportamento humano deve ser voluntário. Crise de epilepsia é voluntário? A pessoa ela para e fala assim, vou ter uma crise agora, dá licença. Pá, não, ela vem. Tá? Então, se isso acontecer dessa maneira, sem a pessoa saber que ela está, vejam o que eu estou falando, sem ela saber que ela está acometida desse mal, que ela tem que ela porta esse problema, essa conduta humana não é voluntária. Quer dizer, esse comportamento humano não é voluntário. Se não é comportamento humano voluntário, não é conduta humana. Não posso considerar conduta. Logo, não repara dano, não precisa. Não vai ser responsabilizável. Agora, se essa pessoa sabia que detinha essa condição, né, e ela não tomou seus remédios lá que preveniam isso, né, que paravam ela de... perdão, Cláudio, eu não vi sua pergunta ali, já respondo. Ela não sabia ela sabia, perdão, que ela detinha essa condição, que ela poderia sofrer uma crise de epilepsia, mas esqueceu de tomar seus remédios. Será que vai ter que indenizar? A gente vai falar disso ali quando a gente falar de culpa, dolo e culpa. Tá? Então, segura esse raciocínio, a gente já vai conversar sobre isso. Cláudio perguntou, quando está solto na rua e ataca alguém? Vejam, né? Vou considerar tanto para animal quanto para filho. Nas duas questões, os pais vão responder ou o dono vai responder. Tá? Então, se seu filho sair correndo e atacar alguém na rua, causar dano, você, pai, mãe, responsável, responde pelo dano causado. Se o seu animal do nada, né, sai correndo e ataca alguém, um outro animal, né, causou prejuízo, quem responde? O dono. Tá? Muito bem. Então é isso. Avançando. Então, o artigo 18687 falou para a gente, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Tá? Fez algum desses, né, é ato ilícito, logo vai ter que reparar o dano causado. O artigo lá não fala sobre a imperícia, mas a gente já vai falar sobre ela, ela também se enquadra aqui. Tá? Mas a ideia primeiro, a gente vê essa noção de dolo. Tá? Eu acredito que todo mundo já ouviu isso, pelo menos em algum noticiário, né, desses criminais que passa bem na hora do almoço, aí, que mostra lá o pessoal morto, etc. Né? E fala lá, fulano cometeu crime de homicídio doloso, né, quando há a intenção de matar. E aí você tem que cuidar para não fazer uma ligação entre dolo e vontade de matar. Quando a gente fala em dolo, é uma vontade consciente de causar um resultado. Tá? Eu quero provocar um resultado. Não precisa ser criminoso. Resultado qualquer, da vida qualquer. Então, por exemplo, eu estou com sede, vou tomar um gole de água. Por quê? Minha consciência está livre, né? Eu não estou sendo ameaçado por ninguém, não tenho uma arma na minha cabeça, eu não estou dopado por alguém, né, que colocou lá um remédio na minha bebida, por exemplo, e eu vou tomar água. Por quê? Porque eu quero tomar água. Tomei água, eu agi com dolo. Vontade livre e consciente de produzir esse resultado, tomar água. Tá? No homicídio, a vontade livre e consciente é de matar, ceifar a vida, matar alguém. Tá? Aí a conduta dolosa me diz que a pessoa queria era matar mesmo. Tá? Mas não confundam. Tá? Dolo não é só para crime, não é só para matar, é para qualquer conduta humana. Já o contrário, né, a gente tem uma noção, às vezes, diferente da palavra. Por quê? Porque, coloquialmente, tá, a culpa, né, essa culpa que a gente fala, no sentido amplo, no sentido usado, né, comumente no nosso dia a dia, é aquela culpa que você fala assim, a culpa é minha, eu coloco ela em que eu quiser. Né? Ou seja, você está determinando que alguém é responsável por algo. A culpa foi do fulano, a culpa é dele. Esse é o sentido amplo da palavra culpa. Para o direito, nós usamos a culpa em sentido estrito. Tá? É um outro sentido de culpa. Quando às vezes vocês veem, né, falando, ele agiu com culpa. Como que é agir com culpa? Significa que foi sem querer. Tá? Então, o dolo é fazer porque quis, a culpa é fazer sem querer. Tá? Resumindo no mais possível termo coloquial existente. Né? Falar bonitinho, dolo
é a vontade livre e consciente de produzir um resultado, e a culpa, né, é produzir um resultado sem intenção. Não tinha intenção de produzir aquele resultado. Tá? Muito bem. A culpa, pessoal, geralmente ela se encaixa, né, nessas 3 modalidades aqui. Ou ela é cometida com negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. Tá? Muito bem. A negligência é deixar de observar o dever de cuidado, só que o seu comportamento ele é passivo, você deixou de fazer alguma coisa, você esqueceu, né, foi relapso. Então, por exemplo, né, você vai abrir lá, você chega em casa e abre o portão de casa e você tem um pitbull. O Elvis fez uma pergunta. Um exemplo, se eu jogar meu tio numa piscina com a intenção de zoar e ele morrer afogado, é o quê? Homicídio culposo. A sua intenção era matar? Não, não era. Tá? E aí no direito penal a gente vai ver que há uma diferença grande para o direito civil. Tá? Então, cuidado, né? Se matar o tio vai ser sem querer, homicídio culposo, a pena é bem reduzida, tal, mas não faça isso, né? Não vale o risco. Já falei, né? Que é direito penal, lá, direito criminal não é direito criminoso, né? Para ensinar a cometer crime, né? Ou o que fazer para pegar menos pena. Né? Mas, consequentemente, você acaba aprendendo. Muito bem. Então, negligência. Você deixou de observar o dever de cuidado. Conduta passiva. Exemplo. Esqueci o portão da minha casa aberto. Né? Fui guardar meu carro na garagem, esqueci o portão aberto. Aí eu tenho um pitbull. Né? E esse pitbull foge. Não, peraí, não posso ser parcial assim. Né? O pitbull já tem uma fama muito ruim, vamos usar um cachorro mais agressivo, mais perigoso, um pincher. Né? Então você tem um pincher, ele sai correndo para a rua. E ele mata 3, 4, 5 crianças que estão brincando na rua ali. Que, né, se largar o pincher é um perigo. Veja, né, sua conduta foi culposa. Você não tinha intenção, né, de matar nenhuma criança. Muito menos forçar lá o seu animal a matar alguém. Mas ele matou. A sua conduta foi culposa. Vejam, aqui eu não estou falando do crime, porque não estamos falando de responsabilidade penal. Estamos falando de responsabilidade civil. A responsabilidade civil é dinheiro, tá? Então você matou as crianças, você vai ter que fazer o quê? Indenizar as famílias. Na parte civil, as duas coisas vão correr juntas. Um processo criminal para apurar a responsabilidade penal, lá, criminal, e a outra, né, é na esfera civil. Tá? Você vai ter que indenizar as famílias. Tá? E se meu pincher foge e o pitbull do vizinho come ele? Tá? Aí é culpa exclusiva da vítima. Né? Por que o pincher foi, né, fugir e entrar lá na casa do vizinho? Fazer o quê? Ainda vai que morre, o pitbull morre afogado, você vai ter que indenizar o dono do pitbull. Porque você teve uma conduta culposa. Por negligência, você causou um prejuízo a alguém. Olha só que, né, onde que vai, né? Olha, se essa é a história, né, se ela morreu lá fugindo para casa do vizinho que tinha um pitbull, né, minhas condolências aí pela perda. Muito bem. O negócio vai descambando, né? Calma, a gente ainda tá no direito civil. A hora que a gente chegar na aula de direito penal, aí começa o banho de sangue aí entre os alunos. Mas tá. Então, negligência é deixar de fazer algo. Tá? Você esqueceu, foi relapso. Tá? Por exemplo, não vi o sinal vermelho. Passei. Bati no carro da outra pessoa, causei o dano. Vai ter que reparar. Muito bem. Na imprudência, pessoal, também você não observa um dever de cuidado. Só que você tem uma conduta ativa, uma conduta comissiva. Você faz algo. Então, por exemplo, a via tem a placa, a velocidade máxima lá, 40 km por hora. E você está atrasado. Você resolve andar a 60 naquela via. E atropela alguém. Né? Ou bate o carro. Veja, você teve uma conduta culposa por imprudência. Você foi imprudente. Tinha que respeitar algum, né, dever de cuidado e não respeitou. Você fez alguma coisa. Tá? Não deixou de fazer. Então, ainda assim, é culposo. Veja, quando a gente está falando em culpa aqui, a gente está falando que você não queria
causar aquele resultado. Foi sem querer. Tá? Mas ou foi por negligência, ou foi por imprudência. Tá? Você fez algo errado. Ou pode ser por imperícia. Esse aqui não está previsto lá no código, mas tá? A imperícia ela também pode ser caracterizada dentro da culpa. Tá? O que é a imperícia, pessoal? É a falta de habilidade técnica ou aptidão técnica para um ato. Tá? Eu coloquei entre parênteses, não possuir o conhecimento específico. É mais um exemplo do que um conceito. Tá? Então, por exemplo, um cirurgião que é habilitado para cirurgias, que tem o seu registro correto lá no CRM, tem experiência, né, que deveria saber o que estava fazendo, na sua cirurgia esquece lá os instrumentos dentro, né, te costura lá com os instrumentos cirúrgicos dentro de você. Veja, um erro médico, né, famoso falar essa palavra, erro médico, causado pelo quê? Por culpa. Né? A princípio, não sei também se você é inimigo do médico, ele esqueceu os instrumentos, quer dizer, ele não ia esquecer, né? Ele deixou os instrumentos dentro de você porque ele quis, é dolo, não é culpa. Se ele esqueceu, ele foi imperito. Por que a gente está falando que necessitava uma habilidade técnica para desempenhar aquela função? Em tese, esse cara aí até tinha, mas ele cometeu um dano, ele causou um dano, tá? Por imprudência. Boa noite, Anderson. Fica tranquilo. Está sendo gravada a aula, depois você pode alcançar aí o tema. Outro exemplo, né? O empregador contrata lá um funcionário. Não vamos falar de empregador, porque direito do trabalho é outro universo. Vamos falar de um empreiteiro que vai manobrar lá um guindaste, né? Ou sei lá, qualquer aparelhagem, né, pesada que necessitasse, por exemplo, de um curso para você poder utilizar uma empilhadeira. Né? E você causa um dano porque você não soube operar aquele veículo, nesse exemplo da empilhadeira, um guindaste que seja. Você causou um dano por imperícia, faltou habilidade. Você não foi habilidoso, você não teve a habilidade necessária. Vou usar um outro exemplo, o advogado, né, que não defende o seu cliente da maneira correta, perde um prazo, por exemplo, foi imperito. Ele está habilitado, ele tem registro na OAB, etc., mas ele agiu com culpa. Né? Pode ser que haja com dolo também. Falar, o cliente nem me pagou, então não vou também cumprir prazo nenhum que se dane. Ainda assim está causando prejuízo, não pode. Tá? O advogado não pode fazer isso. Muito bem, então, imperícia. Aqui tem alguns exemplos por escrito. Diga lá. Um outro exemplo aqui. Suponhamos, talvez seja um acidente, né? Suponhamos que eu trabalho com manutenção, por exemplo. Suponhamos que tem um manutentor mexendo na parte elétrica de uma máquina, por exemplo, e aí eu não percebi, não vi que ele está mexendo na máquina, ele não avisou, e eu vou lá e religo a máquina e ele é eletrocutado, por exemplo. Seria doloso? Ou melhor, culposo? Sim, porque você não teve a intenção. Doloso seria se você olhasse e falasse, olha aquele desgraçado lá, vou ligar o negócio e vou eletrocutar ele. Porque a sua intenção é causar aquele resultado. O culposo é quando você não quer, foi sem querer. Mas no caso eu sofreria alguma sanção por isso ou... Veja, no direito do trabalho, se você está empregado, quem responde é o empregador. O empregador, ele assume os riscos da atividade empresarial. Então, você como empregado, né, vai causar um prejuízo bem grande para o seu empregador, mas não vai sair do seu bolso. É a parte menos pior, né? Você vai perder seu emprego, só avisando. Agora, se não for empregado, por exemplo, se você é autônomo, né, aí sim, você vai ser responsabilizado, tá? Porque eu estava chegando aqui para dizer, nossa, a gente vê dolo, culpa aqui no direito civil, na responsabilidade civil, qual é a diferença de ser conduta dolosa ou culposa para o direito civil? Nenhuma. Se a conduta for dolosa ou culposa, você tem que indenizar. Não interessa se foi negligência, imprudência, imperícia, culpa, dolo, vai ter que indenizar. Tá? Existem excludentes? Existem. Em direito, tudo tem exceção. Né? Estão previstas lá no artigo
188 do Código Civil. Então, para completar a resposta, sim, você vai ser responsabilizado, salvo aí, né, nessa questão do empregador. O empregador ele vai acabar respondendo pelo seu ato. Tá? O próprio código fala isso para a gente lá no artigo 932. Agora, se for autônomo, você vai responder. Muito bem. Excludentes, né? Então, o que não constitui um ato ilícito? Né? Então, a gente viu 186, 187, que são atos ilícitos, daí o 188 ele fala, olha, não é ato ilícito. O quê? Aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Nós vamos falar de legítima defesa e exercício regular do direito ali na responsabilidade penal, tá? Que tem dolo e culpa tem consequências diferentes no direito penal. A pena para os crimes culposos, elas são menores e às vezes tem alguns crimes que são impossíveis de serem cometidos com culpa. Tá? Sempre exige dolo para configurar o crime. No direito civil, pouco importa se é dolo ou culpa, vai ter que indenizar. Tá? E aí, legítima defesa, né, é entendido como quem que está em legítima defesa. Tá? Então eu vou falar rapidamente aqui, a gente vai analisar o artigo lá em responsabilidade penal, mas para vocês já terem esse conhecimento. É aquele que, sofrendo, né, atual ou iminente, injusta agressão. Então é uma agressão que você está sofrendo, de maneira injusta, ou seja, você não pode ter dado causa para ela, né? Chegar a dar um tapa na cara da pessoa, daí ela puxa uma faca, daí você puxa uma arma e atira nela e fala que estava em legítima defesa. Você deu causa para aquela agressão, ela não era injusta. Então não existe legítima defesa da legítima defesa. Tá? Muito bem. Ela tem que ser atual ou iminente. Tá? Então, veja, você está vendo uma pessoa passando na rua e fala, nossa, aquele cara tem cara de bandido, vai me roubar, deixa eu me defender. Não aconteceu nada, não é atual nem iminente, mas na tua cabeça você está achando que não é legítima defesa. Tá? Repele, então você vai repelir essa agressão injusta ou atual, usando moderadamente dos meios necessários. Tá? Então, olha o que diz lá, né? A definição está no Código Penal. Utilizando-se moderadamente dos meios necessários. Dica do professor, agora, né? Se você for parar para pensar nisso num momento de atual ou iminente agressão, você está ferrado. Você não vai parar para pensar. Pensa assim, olha, o cara puxou um canivete para me assaltar. Eu tenho aqui um pedaço de madeira no chão, um facão na cinta e uma metralhadora nas costas. Eu falo, putz, é melhor eu pegar. O facão é muito grande, é muito maior que o canivete, vai ser demais. Talvez o pedaço de pau, sei lá, não seja suficiente, mas é melhor usar ele, porque é um meio moderado para repelir essa atual iminente injusta agressão. E aí, né, pelo menos eu me resguardo. Ninguém vai pensar assim e nem deve, pessoal, né? Eu sempre falo isso. Falo, bom, na dúvida, né? Se for se defender, se defenda do jeito que der, do melhor jeito possível. Tá? Porque é melhor responder o processo para comprovar depois sua legítima defesa do que não responder nenhum processo. Porque você já não está mais entre nós para responder. Né? Então, não dá para pensar muito dessa maneira. Agora, existe sim um excesso na legítima defesa. Já falamos sobre isso. Então, só para retornar para o conceito, também, tá? Essa legítima defesa que você vai repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, pode ser de terceiros. Você pode proteger terceiros. Tá? Então, alguém apontou uma arma para uma pessoa inocente na rua, você puxa a sua arma e atira na pessoa. Acabou. Legítima defesa de terceiros também se aplica. Tá? Muito bem. Então, o que eu estava falando? Excesso de legítima defesa. Né? Então, seria no caso esse do canivete, você usar a metralhadora e atirar 700 vezes na pessoa. Excedeu, né? Excesso. Ou, poxa, eu peguei a minha arma, né? A pessoa está com a faca na mão. Eu peguei a arma, dei um tiro no joelho dela. Ela caiu no chão. Largou a arma e caiu. Largou a faca e caiu. Aí você procede dando mais um tiro no peito, na cabeça. Excesso na legítima defesa. Vai responder pelo quê? Crime de homicídio doloso.
né? Nesse caso, bem cara de que queria matar, né? Um tiro no peito, um na cabeça, sei lá. Aí vamos ver como vem a denúncia. Mas, né, para mim, por exemplo, dolo, né? Quem atira um no joelho, tá caído, atira no peito, depois na cabeça, a intenção é matar. Então, veja, excedeu. Tá? Então, se você se defendeu lá numa questão que você está sendo agredido, né, e a pessoa parou, caiu no chão e parou de te agredir, cessou a agressão, pare. Tá? Porque se você exceder, você vai responder pelo crime. Tá? Depois você vai responder por lesão corporal leve, grave, o que acontecer. Tá? Então, essa é a ideia na legítima defesa. Muito bem. Nós vamos ver no direito penal que também existe uma outra modalidade de legítima defesa, que é chamada legítima defesa putativa, tá? Que é uma legítima defesa que acontece na sua cabeça. Dentro da sua cabeça, você tem certeza que você está num momento de iminente agressão injusta, mas você não estava. Claro, vai ter todo um contexto em volta disso, mas na aula que a gente vê na legítima defesa do direito penal, aí vocês vão entender. E a outra excludente aqui do ato ilícito, né, que faz com que você não precise reparar o dano que você causou, é o exercício regular de um direito reconhecido. Veja, né, pensa quem que está no exercício regular do direito? Um lutador do UFC. Né? O cara entra lá para lutar, vai lutar um com o outro, aí ele leva um chute na canela e quebra a perna. Né? Tem a sua perna quebrada. Aí ele vai processar o adversário por dano material, dano estético. Não, né? Estava no exercício regular de um direito. Não gera o dever de indenizar. Tá? O médico, né, que vai fazer a cirurgia lá de emergência na pessoa. Tem que fazer uma cirurgia de emergência, ele vai, opera, a pessoa deixa uma cicatriz mais feia do que o comum. Se fosse num centro cirúrgico, etc. E a pessoa fala, nossa, você me causou um dano estético, vou te processar. Você salvou minha vida, mas me deixou uma cicatriz feia. Tá? Exercício regular de um direito. Inclusive, o médico, nesse caso, ele não teria nem opção, né? Porque ele faz um juramento, ele tem um código de ética, ele é obrigado a tentar salvar a vida das pessoas. Então, faz sentido, né? Não sei, a ideia aqui é ir no sentido do mais justo. Por último, tem mais uma? Tem. Né? A deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Então, veja lá, a pessoa que está com um membro que está necrosando, né? A mão da pessoa está necrosando, corre um risco, né, dessa necrose se tornar sistêmica e matar a pessoa. Você vai lá e corta a mão da pessoa fora. Ou a pessoa se engasgou, né, não consegue respirar. No popular se fala, né, colou a traqueia, né, aqui. Você vai e faz um furo ali embaixo na região da glote, eu não lembro o nome aqui que tem aquele espacinho, você faz um furo para a pessoa conseguir respirar. Você lesionou uma pessoa, mas você não vai indenizar esse dano que você causou, porque você removeu um perigo iminente. Se não fizesse isso, ela morreria asfixiada, por exemplo. Tá? Ou destruição da coisa alheia, né? Alguma coisa, não sei agora, pensando em algo que está esquentando muito, vai explodir, ou a pessoa está, sei lá, levando um choque, né, de algum aparelho, você vai lá e dá uma paulada no aparelho e quebra ele para parar de dar o choque. Tá? Veja, está aqui abarcado pelas excludentes no código. Traqueostomia, muito bem, Thaís, esse mesmo, o nome que eu tinha esquecido. Então, traqueostomia, você realiza uma traqueostomia provisória ali, né, de emergência. Você pega uma caneta e fura, né, garganta da pessoa. Cuidado, né? Se forem fazer isso, dá uma estudada antes aí no Google, antes de acontecer uma emergência desse tipo, para ver como faz lá. Mas é melhor, né? Acho que salva mais do que a pessoa largar a pessoa engasgada. Mas vejam, faz sentido, não faz? Você não ter que indenizar nesses casos. Você está sacrificando um bem por um bem maior. A ideia é essa. Muito bem. 8h30, voltamos à aula que vem para terminar a responsabilidade civil. Tá? Vamos falar de dano moral, vamos falar aqui de responsabilidade objetiva, subjetiva. É isso por hoje, né? 8h30 já está no nosso horário. Ou não, é 8h40. Não, é 8h40 o nosso horário, né?
Verdade. Não, temos mais 10 minutos. Vamos aproveitar o tempo. Tá todo mundo entretido com as histórias de pitbull, pincher, traqueostomia e afins. Né? Acho que dá para continuar. Então, responsabilidade civil, ela pode ser objetiva ou subjetiva. A Dilma, falamos sobre nota a hora que encerrar ali. Mas deixa eu só falar de responsabilidade civil objetiva e subjetiva, e aí a gente fala sobre nota, trabalho, etc. Tá? Inclusive, acho que tinha um e-mail seu, que a aula passada você me passou seu e-mail, eu enviei, mas ele retornou. Eu não consegui falar contigo, mas você me enviou um e-mail, né? Eu consegui entrar em contato com você lá, então já falamos sobre isso. Existe, pessoal, né, aqui dentro do direito, a responsabilidade civil objetiva. Tá? Então, veja, quando a gente está falando em responsabilidade civil subjetiva, tudo que é subjetivo é ligado ao sujeito. Subjetivo, sujeito. Tá? Quando é subjetivo, eu tenho que analisar o que passa na cabeça da pessoa. Né? Sabe aquele meme? Às vezes eu penso o que passa na cabeça dela. Isso é responsabilidade subjetiva. Quando falo em subjetivo, o que eu analiso? Se teve culpa ou dolo. Tá? Aí você vai ter que comprovar, tá, que houve essa conduta, que houve culpa ou dolo nessa conduta humana, quer dizer, nesse comportamento humano. A responsabilidade objetiva não se interessa por isso. Tanto faz se teve dolo ou culpa, eu nem analiso a conduta humana. Eu nem olho para isso. Vejo, né? Geralmente, a responsabilidade vai depender da gente demonstrar que houve dolo ou culpa. A regra geral, tenho que demonstrar. A conduta foi com dolo ou com culpa? Foi com culpa, a pessoa foi negligente. Ok, já era o dever de indenizar. Nesse caso não houve conduta humana. Ok, se não houve conduta humana, não responsabiliza. Agora, na responsabilidade objetiva, eu nem analiso isso. Eu vou analisar os outros 2 requisitos da responsabilidade civil, que a gente vai ver na próxima aula, que é a ligação entre o que aconteceu e o dano e ter causado dano. Né? Porque se você não causou dano, você não tem nada para reparar. Então, o dano, obviamente, é um requisito para a responsabilidade. Se não causou dano, vai reparar o quê? E na responsabilidade objetiva, eu esqueço esse negócio de dolo ou culpa. Eu nem olho para isso. Tá? E quem vai dizer, né, que quando que é responsabilidade objetiva ou não, tá, é a lei. A lei ela vai apontar. Tá? Exemplos aqui, tá, que eu trago, né, são os 2 principais exemplos de responsabilidade objetiva. No direito do consumidor, tá, então deixa eu abrir aqui o CDC, vamos ler o artigo 14. Vocês vão ver como que ele descreve isso. Então, no direito do consumidor, não preciso demonstrar dolo ou culpa. Lembra do exemplo que eu dei do celular que eu comprei, veio o carregador queimado? Não sei se eu dei esse exemplo aqui, mas acho que eu dei. Eu não precisei demonstrar no processo que a empresa me mandou o carregador queimado porque quis ou queimado sem querer. Não interessa. Porque no direito do consumidor a responsabilidade ela é objetiva. Você não precisa demonstrar o dolo ou a culpa da empresa, do fornecedor. Tá? Diz lá o artigo 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Isso quer dizer responsabilidade objetiva. Vejam, independentemente da existência de culpa. Não interessa se teve culpa ou não, se foi dolo, não interessa. Tá? Ele responde independente dessa culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tá? Daí ele passa a descrever para a gente o que é um serviço defeituoso. Tá? Veja, o produto também entra nessa. Tá? Se você tem um produto com um vício, com um defeito, você não tem que demonstrar culpa da empresa. Tá? Não precisa. Muito bem. E a outra
previsão de responsabilidade objetiva é com relação ao Estado. Se o Estado te causar um dano, tá, você não tem que comprovar, demonstrar se o Estado causou aquele dano com culpa ou com dolo. Não interessa. Causou dano, tem que reparar. Tá? Então, agora, vejam ali, né? Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição diz que a responsabilidade do Estado é objetiva. Mas o funcionário, por exemplo, o servidor público que te causou o dano, ele responde de maneira subjetiva. Então, se você entrar com uma ação, né, para reclamar lá uma reparação de dano que o Estado te causou, a conduta do Estado você não precisa comprovar. Mas a do funcionário, tá, você precisa. Só que assim, tá, se você processar o Estado e o funcionário, quem tem a maior probabilidade de ter dinheiro para te reparar o dano? O servidor público ou, né, o servidor público federal ou a União vai ter mais dinheiro para te pagar a indenização? É óbvio que é a União. Então aqui não quer dizer que se você não demonstrar a responsabilidade do funcionário, né, que foi com culpa ou dolo, que o Estado vai se safar, ele não vai. Então é mais fácil, nesse caso, processar o Estado diretamente. Tá? Aqui você pode querer responsabilizar o funcionário. Às vezes você fala, não, foi aquele sacana lá, eu quero que ele se ferre junto. Aí você vai ter que demonstrar que ele agiu com dolo ou com culpa. Vai ter que demonstrar a conduta humana. Tá? Muito bem. 8h37, agora fechou. Então não esqueçam, responsabilidade no direito civil, guardem isso para a prova, aproveitem que vocês estão aqui, né? Isso vai cair na prova. No direito civil, a responsabilidade ela pode ser objetiva, tá? Depende do caso. Se for lá um caso de consumidor, é objetiva. Se for um caso contra o Estado, objetiva. Agora, já vou adiantar para vocês. Vai cair na prova essa pergunta. No direito penal, a responsabilidade nunca será objetiva. Jamais. Sempre no direito penal, a responsabilidade é subjetiva, porque sempre tenho que analisar culpa e dolo, porque tem respostas diferentes do direito penal para elas. No direito civil, se foi a conduta com dolo ou com culpa, indeniza. Se for no direito penal, a conduta dolosa, ela tem, geralmente os crimes, né, tem a pena mais elevada do que os crimes na modalidade culposa. E alguns crimes, nem modalidade culposa existe. Que daí não há nem crime, se foi cometido de maneira culposa. Tá? Então, não esqueçam isso. Direito penal, sempre responsabilidade subjetiva. No direito civil, pode ser objetiva. Muito bem. É isso. Vamos lá. Dúvida aqui. A Dilma, sobre a nota. Qual nota? Eu ainda não lancei as notas, né, lá no Sistema Mateus, porque eu dei o prazo para entrega do trabalho até o dia 5 de outubro. Então, eu só vou lançar quando eu receber todos os trabalhos. Tá? Então, se você já fez o trabalho, mas eu ainda não lancei nota, fica tranquila. E eu vi que você me enviou um trabalho. Cláudio, sou aluno novo e não fiz a prova. Eu acho que o que eu recebi, Cláudio, de orientação é para lançar a mesma nota do segundo bimestre para o primeiro. Tá? Então, atente lá para isso. Aí me lembre, por favor, tá? no segundo bimestre. Anderson Omena, aluno novo também, beleza. Tá? Então, a orientação é essa, né? Para replicar a nota do segundo bimestre no primeiro bimestre. Tá? Até porque agora essa prova, né, nem aconselho vocês a fazerem prova substitutiva, nada disso, porque eu vou lançar a nota do segundo no primeiro. Tá? Já fiz a correção da primeira prova aqui hoje, né, e essa aula vai ficar gravada, então se vocês perderam a correção lá, eu vou subir para o YouTube essa aula, aí vocês conseguem acessar. Alunos novos, vocês conseguiram encontrar os links do nosso Google Drive, que tem esses slides da aula, e o link do YouTube, onde estão as aulas gravadas?
só o do YouTube, então deixa eu linkar aqui para vocês. O Drive aqui no chat, vocês já conseguem acesso. A Dilma, tem mais alguma dúvida? Era isso mesmo que você ia perguntar sobre a nota, que eu ainda não lancei, sobre o trabalho? Valeu, Thaís, obrigado. Para quem não tem mais nenhuma dúvida, então, estão dispensados. Se tiverem, estou por aqui. Aqui o link do Google Drive com os slides de aula e os links dos trabalhos. Talvez esteja lá ainda o link da prova, pessoal, mas se você clicar lá não vai conseguir fazer, porque já foi fechado o prazo para a resolução da prova. Tá? Tiago, o professor tem a nota do trabalho? Ainda não fiz a correção e lançamento, porque eu estou aguardando ter todos os trabalhos até o dia 5. Tá? Mas, né, não vai ter vamos dizer assim, que não tem uma rigorosidade excessiva na correção, tá? Valeu, obrigado, Lucas. Valeu, Thiago. Até. Obrigado, Dilma. Professor, esse trabalho está no link que o senhor acabou de mandar aqui? Tá. Esse trabalho, ele tá num arquivo de Word dizendo assim, trabalho direito primeiro bimestre. Você abre ele e aí acessa o formulário. Tá em forma de formulário online. Boa noite, Hélio. Calma. Boa noite, professor. Tudo bem? Então, tá no primeiro bimestre aqui, certo? Isso. Então, tô na turma certa. Acabou de acabar o primeiro bimestre, né? Foi feita a primeira prova agora. Estamos nos primeiros períodos, né? Ah, sim. Normalmente a maioria das matérias tá tudo no final do primeiro. Isso, que foi a semana de prova semana passada, e agora a gente acabou de entrar no segundo bimestre. Então, se você não fez as provas do primeiro, a sua nota vai ser replicada, a nota do segundo bimestre para o primeiro bimestre. Mas aí eu faço o trabalho e a prova, certo? Isso, do segundo bimestre. Do primeiro não precisa? Do primeiro, não. Já encerrou a semana de provas. Então, o que vai acontecer? Se você faz a prova e o trabalho do segundo, e aí essa nota que você tirar no segundo bimestre, ela vai ser a mesma nota para o primeiro, vai replicar. Tá? Bom. O trabalho está disponível do primeiro bimestre, se você quiser fazer, ele está no Drive lá, pode fazer. Tem todos os slides de aula e as aulas gravadas. Então, para você acompanhar e recuperar aí a matéria atrasada. Tá? Mas com relação à nota, eu diria que você não precisa se preocupar tanto com prazo de trabalho, nada disso, pode ir se pautando pelo segundo bimestre agora. Certo, então, mas para pesquisa, para estudar o assunto, para acompanhar a turma, tá liberado, né, o material? Tá tudo ali no link. Só a prova que você não vai conseguir fazer, porque como expirou o prazo dela, não fica mais acessível. Né? Então, se você abrir o link ali da prova, ela vai aparecer que não aceita mais respostas. Entendi, tudo bem. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu, boa semana. Igualmente.
Valeu, Luiz. Até. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui. Semana que vem estamos por aí. Qualquer coisa no e-mail. Até lá.